Bom, pessoal, continuando nossa discussão sobre as dores do quadril, agora nós vamos falar um pouco das dores que acometem dentro da articulação, quer dizer, o encaixe da cabeça do fêmur com a bacia. Então, vamos ver basicamente qual é a diferença. Sérgio, você podia comentar um pouco sobre isso? Sim, normalmente as dores que comprometem a articulação coxo-femoral, né, que nós chamamos de dores internas, normalmente a localização é um pouco diferente. Como nós acabamos de falar de processos assim, inflamatórios, tendinosos, peritrocanterianos, que se configuram com uma dor mais lateral, tá? Essas dores comprometeram a articulação em si, tá? Elas se localizam mais na região da virilha. Tá? Se localiza na virilha, algumas das vezes na região glútea, né? E algumas das vezes, quando você tem um processo já mais avançado de quadro degenerativo e tudo, essas dores irradiam para o joelho, normalmente para a face medial do joelho. Tá? Eu não sei se você quer falar sobre as causas, né, de uma vez. Isso. Vamos comentar um pouco. Como nós temos muitas doenças que podem dar dor no quadril, nós separamos as principais, quer dizer, as queixas, as doenças principais que acometem o consultório do especialista de quadril. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre a síndrome do impacto do quadril, também chamada de síndrome do impacto fêmuro-acetabular, né? Justamente porque o fêmur é a cabeça do fêmur e o acetábulo é o encaixe da bacia onde está a cabeça do fêmur. Então, Gali, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso aí, o que é o impacto, qual é o sintoma do paciente, como é que que você maneja esse tipo de patologia. Bom, a síndrome do impacto femoroacetabular, embora ela já tenha sido descrita lá na década de 40, 50, mas não com esse nome, já tinha sido percebido que havia uma alteração morfológica do quadril. Na verdade, foi o Gans, na década de 90, quem, de fato, descreveu essa síndrome como se sabe hoje, com síndrome do impacto femoroacetabular. Não vou entrar em detalhes de como ele descobriu, que foi até uma coisa casual, porque não cabe aqui. Mas tu pode ter tanto a síndrome do impacto de origem femoral, quanto acetabular ou mista. Todas elas têm em comum essa alteração morfológica, ou seja, a parte anatômica ela é um pouco diferente do que deveria ser. Bom, quando se fala em componente femoral, a gente vai falar no CAN, ou cane, que é uma protuberância óssea que se forma. Quando se fala no acetábulo, se fala no pincer, que seria, vamos dizer, uma sobrecobertura do acetábulo, ou quando a cabeça femoral está muito intrusa no acetábulo, isso diminui o ângulo de movimento. Então, tem que ficar claro, eu sempre digo para os pacientes, quando chegam no consultório, eu ouvi falar, ou eu já consultei, de síndrome do impacto, mas, doutor, eu corro com um tênis bom, nem tem tanto impacto, é na esteira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O impacto aqui, ele é o impacto do colo do fêmur sobre o rebordo acetabular. Então, isso é impacto. Talvez a tradução do inglês para o português ela deixe um pouco confusa. Mas o impacto não tem a ver com aquele da batida da corrida. Sérgio. Complementando aí um pouco o que o Gabriel falou, tá resumindo, né? Esse impacto femoroacetabular, né, ele ocorre por alterações anatômicas nessa articulação coxo-femoral, né, que vai levar o conflito, né, o impacto do fêmur, tá, no acetábulo, que esses impactos podem causar lesões no labro, pode levar assim, lesões na cartilagem articular, causando dor, e com o tempo que for ocorrendo esse impacto e tudo, isso aí começa a causar um desgaste. Portanto, essa situação do impacto femoroacetabular é um dos principais precursores aí do quadro da doença degenerativa, propriamente dito, do quadril, que é a coxartrose. Tá? E isso é muito importante.
Tá? E hoje existe um recurso aí dessas cirurgias artroscópicas, né? Você consegue muito bem, tá? Resolver esses impactos, diminuindo aí essas causas, esses tipos aí, como o Galia falou, tá? Dessa calorosidade do fêmur, você pode desgastar aquele calozinho ali, de maneira que você propicia um movimento melhor, ou você pode remover também ali aquele osteófito ali, naquela cobertura maior ali do acetábulo, tá? Ou os dois juntos, principalmente, que é a causa mais comum, tá? Esse impacto ele pode ser o tipo CAN, como eu falei, essa calosidade, tá? O tipo Pincer, que é aquele aumento do acetábulo, ele pode ocorrer das duas formas juntos, que a gente chama de impacto misto, tá? E o tratamento com aí o advento aí do artroscópio vem a facilitar muito para isso. Tá? É importante focar bastante que se esse tipo de lesão, se esse tipo de problema, quando não bem tratado, tá, vai propiciar aí uma artrose precoce nesse paciente, até que ele vai chegar a ter a necessidade de substituir a articulação por uma prótese. Ô Galia, normalmente, como é que é a queixa do paciente e qual seria assim, o melhor exame para você ter uma confirmação do diagnóstico? Bom, antes de mais nada, eu queria, num parêntese aqui, dizer que o Sérgio hoje definiu um termo que há muito eu busco, mas não tinha encontrado, e que eu acho que deveria ser instituído, que é o síndrome do conflito femoroacetabular. Para mim, ele diz muito mais do que o impacto femoroacetabular, que dá uma mistura de coisas. Então, eu gostei desse teu termo aí, Serginho. Mas, obrigado, irmão. O paciente com a síndrome do impacto, geralmente ele vem com queixa de dor no quadril, na região anterior, na maioria das vezes na virilha, muito embora possa ter dor lateral, dor glútea profunda, dor posterior, quer dizer, ela é de difícil diagnóstico, mas a mais frequente é a dor na região inguinal, e o exame físico ele é fundamental. Isso é das doenças do quadril que nós falamos hoje, onde o exame físico tem a maior importância, porque não adianta nada tu ter uma ressonância com impacto femoroacetabular, tu ter um raio-x, uma tomografia, seja lá o que for com impacto, se o teu exame físico for normal, não é impacto. Então, por isso se diferencia impacto femoroacetabular da síndrome do impacto femoroacetabular. Isso é uma coisa muito importante, porque senão daqui a pouco nós vamos começar a tratar e operar a imagem. E nós temos que tratar e operar pacientes. Então, o paciente tem que ter dor na região inguinal, teste do impacto no exame físico positivo, que vai dizer, olha, esse paciente quando faz a flexão, adução, rotação interna, ele refere a dor e reproduz a dor, aí a gente começa a ter o seguinte, a imagem combina com isso, podemos estar diante de uma síndrome do impacto femoroacetabular. Eu concordo plenamente, Galia. Inclusive, eu acho que isso deve acontecer com vocês dois também. Às vezes os pacientes já chegam cheios de exames, aí vem aqueles nomes lá, daquelas descrições da ressonância, por exemplo, ficam loucos, né? E já querem mostrar aquele exame para você. E como você falou, ele pode ter uma lesão e ele não pode não ter sintomas relativos àquela lesão. Então, a gente nunca vai olhar uma imagem antes de examinar um paciente. Então, é muito importante você ter o exame físico antes e analisar a imagem posteriormente, não tratar a imagem. Eu acho que vocês concordam isso comigo. Existe chance do tratamento conservador ou sempre o tratamento de impacto é cirúrgico? Sérgio, você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, olha só, quando você tem assim, esses impactos, tá, que realmente causam essa sintomatologia maior e você não consegue tratar bem ele conservadoramente, tá indicado você remover esse impacto. O objetivo do tratamento, tá, é melhorar assim, os sintomas, a princípio, né, e prevenir essa osteoartrose. Tá, e manutenção de uma boa qualidade de vida desse paciente em si.
Tá? Essa cirurgia artroscópica, embora eu não faça, não tenha experiência, eu acho que também o Galia não, tá? É uma cirurgia minimamente invasiva. Tá? Normalmente você faz assim com 3 orifícios aí no quadril. Em um desses orifícios você introduz aí uma microcâmera dentro da articulação. E com os outros orifícios você utiliza assim, dispositivos, ferramentas para você manipular ali dentro. Tá? Às vezes com esses dispositivos você tem como desgastar, remover aquelas calosidades. Aquela calosidade, quando você faz um movimento, ela toca ali na borda do acetábulo e faz um salto ali, entendeu? E aquilo vai machucando, vai lesando, começa lesando o labro, tá? Depois estoura aquele labro, tá? E quando indicado esse tratamento cirúrgico, tá? Você tem como remover aquela calosidade que está provocando aquele impacto ali naquela região, aquele conflito naquela região ali, e você tem como reparar muitas das vezes também o labro que está lesado e tudo, né? E com isso você obtém assim, uma mobilidade boa dessa articulação e você consegue efetivamente melhorar bem, tá? O movimento, tá? A dor e a qualidade de vida desse paciente. Tá? Mas, a princípio, o tratamento é clínico. Tá? Agora, quando você vê que o paciente tem assim, uma imagem maior, uma lesão maior, e você vê que aquilo já está causando um bloqueio e que tem um prognóstico de levar uma destruição do labro, da cartilagem e provocar uma artrose precoce, eu acho que é hora de intervir. Tá? Não sei como o Galia vê também. Exatamente da mesma forma, Sérgio. Exatamente assim. Eu acho que o tratamento cirúrgico ele está indicado. Isso, a medicina ela é muito parecida em todas as áreas. Primeiro tu descobre uma doença ou descreve uma doença, aí tu preconiza um tratamento e aí vem uma onda de tratamento onde tudo passa a ser cirúrgico. Aí os cirurgiões, ou quando não cirurgiões, os clínicos, que são pessoas geralmente sérias, eles se dão conta de que os resultados deles não são aquilo que esperavam. Bom, então puxa o freio de mão, vamos repensar, reavaliar. Aí aquela curva, ela se estabiliza, começa a cair e se encontra de fato que eu acredito que hoje, 15 ou 20 anos após, esteja se encontrando de fato as melhores e mais precisas indicações da cirurgia do impacto femoroacetabular, da cirurgia artroscópica. E eu tenho certeza absoluta que hoje vai começar a se ter os melhores e mais duradouros resultados desse tratamento. Mas isso faz parte da medicina, é o aprendizado. Como você falou muito bem, né? Hoje a artroscopia, tá, é uma indicação muito bem aceita para esse tipo de lesão, para esse tipo de problema, né? Mas também pode ser feita a cirurgia aberta. Tá? Mas aí você parte daquela premissa, poxa, se você pode fazer uma cirurgia minimamente invasiva, né? Você abrir tudo, você expõe maior o paciente a risco de infecções, enfim, uma série de coisas, né? E realmente esse tipo de situação do impacto femoroacetabular, com essas lesões associadas aí e tudo, a artroscopia se mostra efetivamente assim, com resultados assim, fantásticos e que a gente tem que acreditar enfim, indicar, não tenho dúvida. E só uma parte que eu queria puxar a brasa para o assado da nossa SBQ, onde nós fomos, eu fui teu sucessor, não foi, Serginho? Isso é um tema de tanta relevância que a SBQ tem uma comissão da cirurgia preservadora do quadril. Quer dizer, isso já se entendeu essa importância e hoje nós temos um grupo fantástico que está de fato fazendo com que as indicações sejam precisas, com que esse tema seja debatido. E eu tenho certeza que, assim como em outras áreas da cirurgia do quadril, a SBQ tem uma importância fundamental e vai ser absolutamente competitiva com qualquer lugar do mundo com essa cirurgia. Então, a comissão da cirurgia preservadora, eu tenho visto se movimentar bastante.
E isso realmente nos orgulha muito e faz saber o seguinte, que ter o selo SBQ é muito importante para o cirurgião do quadril. Que os pacientes, que os pacientes, sempre que tiverem um problema no quadril, uma dor, procurar sempre um especialista e certificar se esse especialista faz parte da Sociedade Brasileira de Quadril. Porque realmente esses colegas são os mais qualificados, não é? E mais preparados para atender, porque a gente sabe que tem vários, infelizmente, vários profissionais que às vezes não se preparam e se dizem ser especialistas. Então, preste atenção sempre nisso aí, para procurar sempre um especialista que, de preferência, realmente faça parte da sociedade, para que você tenha uma maior segurança em relação ao seu tratamento. Ok. Eu gostaria que o Sérgio comentasse agora essa imagem, Sérgio, e descrever um pouco isso aí, e queria que você falasse assim, que tipo de doença é essa? E qual seria a diferença, basicamente, para o que a gente falou anteriormente, que era a síndrome do impacto do quadril? Então, nessa radiografia, principalmente essa imagem aqui à direita, né, você já vê um quadril, um processo degenerativo já avançado, ou seja, você vê a diminuição dessa fenda articular, né? Essa fenda um pouco mais escura nada mais é do que a projeção da cartilagem, né? Você não vê a cartilagem no raio-x, você vê aquele espaço para que a cartilagem encosta uma na outra, o osso não encosta um no outro. Nessa imagem direita você já vê esse espaço menor, isso quer dizer que essa cartilagem está gasta, está gastando cada vez mais. Tá? Nessa imagem número 2, você vê o que a gente chama de osteófito, né? Que é como se fosse uma sobrecobertura, que o Galinha falou muito bem, que isso aí ocorre quando você tem forças de sobrecarga diferentes dentro da articulação, tá? E o organismo tenta, de alguma maneira, se defender. Tá? E ele vai se defendendo, porque, na verdade, o organismo é uma máquina muito inteligente. Quando existe uma sobrecarga diferente, ele tenta corrigir aquilo. Isso aí é um sinal de que a articulação está em sofrimento, está em processo de desgaste. E, já na imagem 3, tá? Seria uma ossificação, seria como se fosse aquele impacto tipo CAN, né? Aumentado de tamanho, já mais pronunciado em função já do início do processo degenerativo e do não tratamento, da não remoção dele, quando estava na hora de ser removido. Tá? Agora, quando nós nos deparamos já com um quadro desse, uma osteoartrose coxofemoral, tá? Aí o tratamento já é outro. Tá? Aí não cabe mais esses procedimentos não artroplásticos, que chama-se de cirurgia preservadora, né? E normalmente quando se ocorre, quando se encontra nesse estágio, aí já está indicado a substituição da articulação por uma prótese, que é a artropatia total do quadril. Galinha, você podia comentar em relação à artrose, toda a artrose do quadril que você já indica uma cirurgia, ou como é que você saberia para o paciente leigo assim, qual seria o momento de operar? Ele tem a doença e ele precisa decidir, o médico junto com o paciente, qual seria esse momento? Você poderia passar essa sua experiência para a gente? Bom, Cláudio, o Sérgio já explicou super bem a artrose. Agora, falando o momento do tratamento, a gente costuma dizer que a cirurgia de prótese, quem indica o momento é o paciente. O que a gente tem? Primeiro, um paciente chega com dor no consultório, tu tem que fazer o diagnóstico, então está feito o diagnóstico da osteoartrose, e aí nós temos que conversar com esse paciente, primeiro, quando dói. Daqui a pouco o paciente te diz, geralmente são pacientes acima dos 65 anos, 60 anos, muito embora possa acontecer de ter que fazer uma prótese em pacientes muito mais jovens, de 20 anos, 18 anos, enfim, a idade não é o limite, né? O fator limitador. Muitas vezes o paciente te diz assim, olha, só me dói depois que eu corro 10 quilômetros. Bom,
E se não correr 10 quilômetros? Aí eu não tenho dor, doutor. Tá? E tu pode viver sem correr os 10 quilômetros? Olha, eu gosto muito de correr, mas eu posso viver. Então, nós vamos levar mais adiante esse tratamento. Isso aqui é uma situação hipotética, claro. Mas ela acontece eventualmente. O paciente diz, olha, me dói depois que eu jogo futebol. Tu pode viver sem futebol? Posso. Então, podemos levar mais adiante. Agora, tem muitos pacientes que têm dor diária e constante, independente da atividade que faça. É o paciente que acorda com dor, é o paciente que caminha um pouquinho e tem dor. Bom, esse paciente é indiscutível, ele tem indicação cirúrgica. Isso também não quer dizer que tu tenha que operar ele amanhã. Isso quer dizer o seguinte, que tu tem que orientar o paciente que, se o senhor ou a senhora se operar e fizer uma prótese, o senhor ou a senhora vão ter uma possibilidade de 95% de ficar muito bem. E o muito bem é quase normal, porque se sabe que a artroplastia do quadril é a cirurgia mais bem sucedida da ortopedia e a segunda ou terceira cirurgia mais bem sucedida entre todas as cirurgias em termos de resultado funcional e satisfação do paciente. Então, a gente também não pode torturar o paciente nem jogar para ele a responsabilidade de decidir sozinho. Nós temos que fazer a artroplastia do quadril, ela é um casamento entre paciente e médico e tem que ser uma coisa de muita confiança, onde um auxilia o outro na tomada de decisão. Eu achei excelente a sua pergunta, tá? E, Galia, a resposta é melhor ainda, eu concordo plenamente. Tá? Eu acho que a partir do momento que o doente tem uma doença degenerativa estabelecida, tá? O tratamento conservador, tá? É cabível até o momento que o paciente não suportar mais conviver com aquela situação. Por quê? A osteoartrose, a coxartrose, ela é um problema, uma doença muito ingrata, porque ela tem um perfil assim, progressivo e ela é irreversível. Ainda não existe aquela coisa, olha, vou fazer uma infiltração na sua articulação e vai melhorar, eu vou fazer ali célula-tronco, entendeu? Ainda não se tem substâncias, ainda não se tem técnicas que façam crescer, devolver aquela cartilagem normal da articulação. Aí, quando eu me deparo com essa situação hoje, assim como ali, eu falo para o paciente, olha, o teu futuro é uma cirurgia, tá? Mas no momento da cirurgia você vai ter uma participação ativa nessa indicação, tá? Enquanto você conviver bem com essa articulação, tá tudo bem, você não precisa operar. Mas um dia ela vai gastar e ela vai limitar, vai ficar cada vez mais dura, mais rígida a tua articulação, você vai perder cada vez mais os movimentos e isso vai doer cada vez mais. E quando isso te incomodar, quando você achar que está efetivamente atrapalhando a tua vida, tá, é o momento de operar. Enquanto você conviver bem com esse problema, olha, eu estou satisfeito, doutor, eu não sinto nada de importante, tudo, eu corro meus 10 quilômetros, como o Galia falou, e no finalzinho que eu sinto uma dorzinha e tudo, eu consigo jogar um futebol, tá tudo bem e tal, tudo bem. Mas o importante é isso, é uma cirurgia eletiva, tá? A artroplastia do quadril na doença degenerativa é uma doença eletiva, na qual é importante que o paciente esteja com sintomas, tá? Substancialmente pronunciados para que a gente faça a cirurgia, até porque nos pacientes jovens a gente se preocupa um pouco mais com isso, porque as próteses atuais, por mais recursos que se tenha em termos de fixação, em termos de superfície com pouco desgaste e tudo, tá? Possivelmente esse paciente vai passar por mais cirurgias no futuro. Então, isso tem que estar muito bem elucidado, o paciente tem que estar muito bem ciente disso também. Tá? Essas próteses mais modernas, aí, hoje, com as superfícies mais modernas, tá? São próteses que duram ali entre 20 e 25 anos, pelo menos tem essa perspectiva. Se o paciente tiver um pós-operatório direito, se ele obedecer, se ele seguir aquele protocolo de orientação que a gente faz sempre antes de toda a cirurgia, entendeu? E é importante isso. Quando você tem que operar um paciente mais jovem, a durabilidade dessa prótese, a duração dessa prótese. E a gente obtém com a boa fixação e com pouco desgaste. Tá? Agora, o paciente já mais idoso, acima de 70 anos, 80 anos de idade, a gente já fica um pouco mais tranquilo na indicação,
porque possivelmente, com os recursos que se tem hoje, em termos de qualidade de material, qualidade técnica, cirúrgica e tudo, possivelmente esse paciente vai fazer uma cirurgia só. E como o Galinha muito bem colocou, tá? É uma das cirurgias, tá, com o melhor resultado, com os melhores resultados. O índice de satisfação é muito grande, tanto do paciente quanto do nosso. Você vê que você trata do paciente, você cuida do paciente, tá? E o paciente vai ficar satisfeito, né? E essa satisfação do paciente diretamente deixa a gente satisfeito também. Tá? Eu acho que a artroplastia é uma cirurgia fantástica e que realmente ela veio a mudar muito o horizonte, tá, dessas doenças degenerativas que comprometem a articulação do quadril. Gostaria de agradecer a oportunidade da Sociedade Brasileira de Quadril em conversarmos um pouco sobre as principais causas de dor no quadril e sucintamente falar sobre o seu tratamento, a fim de esclarecer melhor o público leigo, os pacientes, sobre isso aí. Gostaria de agradecer muito aos colegas Sérgio e Galia por nos dar seus depoimentos, suas experiências bastante vastas aí. E quero agradecer ao público também que assistiu isso aí. E contem sempre com a Sociedade Brasileira de Quadril para resolver os seus problemas do quadril. Sérgio, Galia, as últimas palavras suas. Eu quero novamente lhe agradecer, parabenizar toda a diretoria executiva, essa comissão de educação continuada, que realmente vem mostrando cada vez mais ativa, atuante, né? É uma honra muito grande poder estar aqui falando um pouco da nossa experiência, tá? E um prazer maior ainda estar aqui com meu irmão Galia e estar com você também, Cláudio, tá? Que são pessoas que eu gosto muito. Enfim, Galinha é um cara que eu tenho sujeito, que eu tenho como irmão mesmo, como brother. E a gente poder falar, discutir nossa experiência e mostrar um pouco da nossa experiência, para mim é muito gratificante, um momento ímpar aí. Muito obrigado pela essa oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Serginho, muito obrigado pelas palavras. Sabe que essa irmandade ela é de duas vias também. Te considero um irmão, te devo algumas coisas. A gente teve uma parceria muito legal na SBQ. Então, até me emociono um pouco de falar quando a gente fala dos amigos assim. Quero agradecer e parabenizar a SBQ por essa iniciativa. Acho que é super importante essa interação da sociedade com a comunidade leiga e não só aquelas comunidades, a comunidade científica, né? Cláudio, parabéns pela moderação, parabéns pela paciência de nós conseguirmos montar esse horário. Muito obrigado ao público aí por ter tido a paciência de nos ouvir. Obrigado. Os parabéns a você também. O Cláudio é um cara Galinha, do nosso coração também. Ele foi presidente aí da Regional do Nordeste na nossa gestão, né? E a gente tem a oportunidade. Foi um prazer. De trabalhar muito juntos. Prazer ter coincidido, ter sido na sua época aí. Muito bom conhecer vocês. Everton, nesse momento você pode separar. Pessoal, não sei se vocês concordam comigo, eu acabei não entrando na dor da artroplastia, porque ficou muito longa a nossa discussão.